Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Eu quero trazer uma palavra aqui muito pertinente para os últimos dias, mas principalmente, sobre vida sentimental, que é um assunto que Deus tem me chamado para falar aqui, para despertar aqueles que estão, dormindo espiritualmente e fortalecer a fé daqueles que já foram despertados para uma área tão assolada, uma área em que muitos divórcios acontecem no meio cristão por causa da falta de conhecimento, do ensino de cantares, do ensino da vida sentimental, que Deus ele faz um encontro entre um homem e uma mulher na terra. Então o Senhor ele me deu uma revelação que está lá no livro de Lucas. Aí nesse dia, quando eu tirei a palavra, saiu sobre as virgens nécias e as virgens prudentes, Mateus 25, e saiu essa palavra que o Senhor já tinha falado comigo. Lucas capítulo 12, verso 35 em diante. Então eu vou falar aqui um segredo, para aqueles que têm sede mesmo, daqueles que querem tomar posse, e que já viveram um encontro, de alma e viverão um reencontro de alma, porque Deus trabalha com os dois. Por que Deus trabalha com os dois? Porque Deus restaura, É muito mais sábio, de acordo com as Escrituras, quando a gente medita e o plano de Deus restaurar e manter uma descendência santa, que está lá em Malaquias 2, do que ele separar. Então, Deus ele restaura casamentos e ele faz reencontro, porque ele une propósitos, amém? Para salvar. Então vamos ler aqui Lucas 12, verso 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possa abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando os servirá. E se vier na segunda, vigília, e se vier na terceira, vigília, e os achar assim, bem-aventurados os tais servos. Glória a Deus. Vamos para o verso 47. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. 48. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá. E o que muito que confiou, muito mais lhe pedirá. Então essa parábola aqui fala para tentarmos tanto da volta de Cristo, que começa no verso 37, e as vigílias, e também da demora da volta. Então a gente não pode desanimar quando acontecer o reencontro. Por que eu falo nisso? Porque em todo o tempo, quando a gente lê a Bíblia, do relacionamento com Deus, com a humanidade, fala da palavra, que Jesus veio, ele veio como homem e sendo Deus. Então ele veio uma vez, ele virá a segunda vez, que testifica em Tessalonicenses, capítulo 5 e, se eu não me engano, capítulo 2. Acho que é 1º ou 2º Tessalonicenses, que é muito pregado, sobre milênio, tribulação, pré-tribulação e coisas semelhantes à volta de Cristo. Então temos que entender que Jesus ele veio uma vez e ele virá a segunda. Então Jesus ele fala também nas parábolas, Será que Lucas 18, lembrei, se achará fé na terra, Fé na terra tem a ver também, achará para a vida sentimental. Achará fé no teu coração quando ele voltar, quando você viver esse reencontro, porque Jesus ele teve um encontro conosco,
né? A primeira vez, por exemplo, que muitas pessoas aceitam a Cristo, né? Teve um encontro ali. Só que a gente, o quê? Deve permanecer para Ele nos buscar. Então, esse reencontro, né? Eu digo que quando você está no centro da vontade de Deus, no propósito, eu acredito que sempre vai haver um encontro e um reencontro. A mesma coisa, Jesus, ele veio uma vez para os seus discípulos, exemplo. Ele esteve com os discípulos, ceiou com os discípulos, mas ele disse que ele teria que ir para o Pai. E Jesus morreu, né? E ao terceiro dia ressuscitou. E o que? Voltou para os seus discípulos. Apareceu e foi para o céu novamente, né? E deixou o Espírito Santo. Então, hoje, da mesma forma, o Espírito Santo nos consola tanto na vinda de Cristo, o nosso Salvador, quanto na vinda, novamente, né? Das mulheres, principalmente do Boaz, né? Do cônjuge, do marido, que esperamos no Senhor. Então o Senhor nos chama para acender as nossas candeias. Então o que é acender as candeias? É você clamar, não apenas orar, mas clamar, fazer os propósitos, jejuns, orações, se dedicar a isso. Porque o que vai entrar pela porta interior, que é o teu coração, não exterior, que é o passado, que são relacionamentos que Deus fechou a porta, como aprendemos de Ezequiel 44, verso 3 e 4, né? Devemos o quê? Sempre ter comunhão com o Espírito Santo. Então, a Bíblia fala no verso 35, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as suas candeias. Então você tem que estar desperto. E como você vai despertar? O Senhor nos dá aqui uma luz, né? Quando Ele achar você vigilante. Então, a vigília aqui, ela pode começar de madrugada. Ela pode começar durante o dia. Daniel, ele orava 3 vezes no dia. Então, você precisa cercar o seu cônjuge com orações, com propósito. Amém? Porque a mulher sábia edifica a casa. E Jesus fala que essa casa, ela tem que estar preparada. Porque quando vier o reencontro, né? O noivo fará os servos, verso 37, assentar à mesa. Mesa tem a ver com banquete, que testifica lá em Cantares, capítulo 2, verso 4. E o que? Servirá. Então, como você está hoje, né? Igual essa palavra para reencontro. Como você está hoje? Você está adornando essa casa? Você está preparando esse banquete? Porque pode ser que o seu cônjuge, né? Porque Jesus, quando ele vier, olha que interessante quando vocês meditam na palavra. Quando Jesus vem pela segunda vez, ele vem com a glória. Amém? Porque na primeira vez que ele veio como homem. Ele não veio assim, ele veio no jumentinho. Só que quando ele vier na segunda vez, ele virá com seus anjos. Olha o mistério. Quem está no Espírito vai entender. Ele virá com seus anjos em majestade e glória e vai buscar somente os que estão vigiando. Então, quando você viver esse reencontro, porque Deus trabalha com isso, aquilo que olhos não viram e ouvidos não ouviram, que não se encontrou em coração humano, muito menos nos templos, porque não querem guerra e briga no mundo espiritual, porque tem que pagar preço. Então, Jesus, ele quer nos encontrar sim, vigiando, porque ele vai vir em majestade e glória. Ele não vai vir como na primeira vez, porque na primeira vez ele veio no jumentinho e ele, o que? Mesmo sendo Deus, não usurpou da glória aqui na terra. Ele sofreu como homem, só que agora não. Ele vai vir para nos buscar, igual o reencontro. Ele vai vir mais preparado. Porque as suas orações, as suas intercessões têm movido o céu. Porque temos que entender que o Senhor deu-nos um marido. Primeiro é o Senhor, Isaías 54, e depois aquele que você zela. Porque Deus coloca
esse amor de alma no teu coração. Então, Ele quer encontrar você na segunda vigília, né? Vigiando. Amém? Com boas obras. Por isso que a Sulamita fala: sopra vento norte, vem vento sul, entre meu amado em seu jardim, colha frutos excelentes. Então, Jesus, ele separará as ovelhas dos bodes. Então, como temos nos portado para esse reencontro? Porque é da mesma forma com Cristo, né? Porque Jesus, ele vai buscar uma noiva preparada. Ele vai buscar uma noiva que tem aceso a sua candeia com orações, com jejuns, com propósitos, né? Ajudando o próximo, né? Fazendo o reino de Deus avançar, não se envergonhando de Jesus. Tantas palavras eu já tenho postado aqui. Só que olha o verso 48. Mas o que não soube fez coisas dignas, de açoite com poucos açoites será castigado. E aquele que for muito dado, muito será cobrado. Verso 47, desculpa. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Então, será que hoje, nós sabendo essa verdade do reencontro, temos nos aprontado? Temos vigiado? O princípio das vigílias que fala aqui nesses versos 37 até o 40, começa às 18 horas. E a última vigília termina às 6 da manhã. São os horários que Deus dá mais sonhos proféticos e visões, e vocês devem anotar. Porque estamos debaixo da promessa de Joel 2, que nos últimos dias os jovens sonhariam, que os velhos teriam visões, ou vice-versa, né? Os velhos sonhariam. Mas a gente está vivendo isso. Os filhos e as filhas de Deus. Porque essa promessa são para filhos, aqueles que tomaram posse no mundo espiritual, que já estão casados no espírito e esperam o seu noivo. Porque se nós não estivéssemos esperando o nosso noivo, porque o Espírito Santo nos cela, não estaríamos clamando, nem adorando ao Senhor, e nem alegres, porque aquele que espera no Senhor vai se regozijar, vai se alegrar, como nunca se viu. Amém? Então Jesus, ele deixa bem claro aqui, por mais que demore aos olhos humanos, né, essa volta, não podemos ser negligentes e nem permitir que o mundo e as circunstâncias impeçam. As pessoas podem perguntar: cadê o teu namorado? Cadê o teu marido? Na verdade, Deus não forma casais de namorados, Deus forma casamento. Então, você vai dizer que ele está sendo preparado e que você já tem, porque o Espírito Santo testifica e confirma que você já tem. E a pessoa que Deus te entregou, Deus vai confirmar ela com a sua intercessão. Então é muito sério a gente se portar como os primeiros cristãos da igreja primitiva e aguardar de uma maneira especial a volta de Cristo e o reencontro para sentarmos à mesa com o cônjuge. Amém? Porque aqueles que estão no mundo, eles não vão pagar preço. Eles nem sabem quem é o marido. Porque Jesus, ele disse à samaritana: chama o teu marido. Quem é o teu marido? Seu marido é Deus ou uma pessoa? Porque primeiro é Deus. E aquele que ele vai te dar é um presente. Esse apenas que Deus te der é o único que vai entrar pelo interior do seu coração e a sua alma reconhecerá. Reconhecerá porque é algo que nunca foi visto, é algo que Deus coloca no interior para cumprir um propósito específico. Amém? Para glorificar o nome dele. Porque muitos são chamados,
mas poucos são escolhidos para viver o encontro e reencontro. Eu espero que essa palavra edifique a fé de vocês. Se alguém aqui não é inscrito, inscreva no canal. A paz do Senhor.